Olá, graça e paz, a paz do Senhor Jesus Cristo. É uma alegria muito grande poder voltar a falar com você através deste canal, onde juntos meditamos na bendita Palavra de Deus. Quero compartilhar com você, desta oportunidade, uma porção da Palavra de Deus na carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículos 19 ao 30. Diz assim a palavra de Deus: Espero no Senhor Jesus em breve vos enviar Timóteo, para que eu também me anime recebendo notícias vossas. Porque não tenho nenhum outro com esse mesmo sentimento que sinceramente cuide do vosso bem-estar, pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo Jesus. Mas sabeis que ele deu provas de si, como um filho ao lado do Pai, serviu comigo em favor do Evangelho. Assim espero enviá-lo em breve, que a minha situação seja definida. Mas confio no Senhor, que também eu mesmo irei em breve. Contudo, achei necessário enviar-vos Epafrodito, meu irmão e cooperador, companheiro de lutas, a quem enviastes para me socorrer nas minhas necessidades. Porque ele sentia saudades de todos vós, estava angustiado por saberdes que ele havia adoecido. Pois ele de fato esteve doente, à beira da morte. Mas Deus se compadeceu dele, e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse uma tristeza após outra. Por isso, eu envio a vós com mais urgência, para que vos alegreis, vendo outra vez, e assim eu tenho menos tristeza. Recebei-o no Senhor com toda alegria e honrai homens como ele. Pois ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo, arriscando a vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Amém? Querido Deus e eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, que vive e reina para sempre, eu peço ao Senhor que me dê um coração de servo, puro e sincero, na entrega da reflexão da Tua palavra. E abençoa cada ouvinte da mesma, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos já há média de 2 meses refletindo os ensinamentos do apóstolo Paulo nesta carta à igreja de Filipos. E o texto de hoje, capítulo 2, versículos 19 ao 30, tem lições preciosas que eu quero compartilhar com os amados. Quero justificar para aqueles que me acompanham, o mês de maio, eu acho que tive apenas uma gravação. Logo no início eu tive um problema de saúde, minha garganta ficou infeccionada, e eu demorei muito a voltar a pregar. E quando voltei, preguei sem ter muitas condições, então eu optei por não gravar. E somente hoje Deus me deu essa oportunidade e aqui estou para compartilhar esta palavra. O tema da nossa reflexão hoje é como ter um coração de servo. Nós estamos vivendo uma época em que os homens têm se tornado muito egoístas, têm se tornado individualistas, têm buscado atender somente os seus próprios desejos. Mas este não é o plano de Deus. O plano de Deus para nós está nesta palavra, na Bíblia Sagrada. E é aqui da Bíblia que eu quero tirar algumas lições para compartilhar com você nesta oportunidade. Quero compartilhar 4 verdades acerca deste tema, como ter um coração de servo. Meu desejo é que ao terminar essa reflexão, o seu coração esteja mais voltado para Deus, para ser um servo mais dependente do próprio Deus do que do seu próprio entendimento. A primeira verdade que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade é que Paulo demonstrou ter um coração de servo quando ele demonstrou preocupação com a igreja. Se você observar os versículos 19, 23 e 24, o apóstolo Paulo vai falar disso. Veja comigo. Espero no Senhor Jesus em breve te enviar Timóteo, para que eu também anime recebendo notícias vossas. Esse primeiro verso
Já encontramos o apóstolo Paulo dizendo do desejo dele de que a igreja tivesse um líder presente, e ele ia enviar para essa igreja Timóteo, um homem de extrema confiança do apóstolo Paulo. Toda igreja, toda família, toda organização precisa de um líder sincero, um líder fiel, um líder temente a Deus. Paulo tinha essa preocupação e ele fala que ele vai enviar Timóteo para que Timóteo leve ânimo, leve paz, leve esperança, conforto e que ele também envie notícias do apóstolo Paulo. Os versículos seguintes, do 19, nós vamos saltar para o 23 e 24, logo depois você entende o porquê. Ele diz assim: assim espero enviá-lo logo que a minha situação seja definida. Mas confio no Senhor que também eu mesmo irei. A preocupação de Paulo é que ele estava preso por amor do Evangelho. E ele pensou, enquanto eu estiver aqui, eu mesmo quero sair, eu tenho certeza que Deus vai me dar forças para sair. Mas enquanto eu não for, a obra de Deus não pode parar. Eu preciso de ter líder. E ele fala, assim espero enviá-lo, assim que a minha situação seja definida. Paulo está demonstrando um coração de servo ao ter um zelo, uma preocupação, um cuidado com a igreja. A pergunta que eu faço para você, se Deus fizer um raio-x do seu coração, ele vai ver um coração de servo ou um coração egoísta? A segunda verdade que eu quero compartilhar com você nessa oportunidade, Timóteo demonstrou ter um coração de servo, pois não buscava os seus próprios interesses. Nós vivemos em uma sociedade que as situações são resolvidas da seguinte maneira. A maioria das pessoas, talvez um grande número, não vou dizer a maioria que eu posso estar exagerando, espero que esteja exagerando, vai querer pensar somente nos seus próprios interesses. Se eu conseguir, isso é que é importante. Se eu tive que derrubar outras pessoas para me subir, isso é que importa. Esse tem sido o pensamento pós-moderno, dessa maneira que as pessoas têm tentado viver. Mas vamos ver como que Timóteo, um servo de Deus, pensava. Agora sim, nós voltamos nos versículos 20 ao 22, que diz assim: porque não tenho nenhum outro com esse mesmo sentimento que sinceramente cuide do vosso bem-estar. Pois todos buscam o que é seu e não o que é de Cristo. Mas sabeis que ele deu provas de si e como um filho ao lado do Pai serviu comigo em favor do Evangelho. Paulo está descrevendo para a igreja de Filipos qual é o tipo de líder que ele está enviando para aquela igreja. Ele está falando para a igreja de Filipos, vocês conhecem o coração da maioria dos homens, o retrato da maioria daqueles que se apresentam para ser líder. Eles buscam seus próprios interesses, mas não com meu amigo Timóteo. Pois o interesse dele, a sinceridade do coração dele, é o bem-estar de vocês. Ele não busca o que é seu, ele busca o que é de Cristo. Talvez eu estou falando para alguém neste momento que está na indefinição do que vai fazer da sua vida, qual a tarefa, qual a missão vai dedicar à sua vida. Ora, não importa se você é um trabalhador rural, plantador de café, de milho, de feijão, não importa se você é o vereador, o prefeito, o governador, o presidente da república, se você é um deputado, se você é um general do exército, se você é um político famoso, não importa aonde você estiver servindo, onde é que você esteja buscando o seu sustento. O exemplo que Paulo fala de Timóteo é que nós precisamos pensar mais nos outros do que em nós. Quando eu estou pensando em outras pessoas estão pensando em mim. E assim todos nós seremos cuidados, porque um vai tentar cuidar do outro. Paulo diz que uma das características de um coração de servo é essa maneira de viver que Timóteo vivia. Buscava a obra de Deus, a vontade de Deus e o bem-estar da igreja, e não os seus próprios interesses. Eu desafio você
a pensar comigo também. Perdão, acho que o mosquito aqui. Voltou, acho que agora vai, se não espirrar aqui. A terceira verdade que eu quero compartilhar com você, Epafrodito demonstrou ter um coração de servo, mesmo diante da morte. Se tem uma coisa que eu encanto nesta mensagem, é a vida deste homem de um nome tão incomum, né? Epafrodito. É muito difícil, eu nunca vi ninguém com esse nome. Apesar desse nome difícil, apesar de não ser muito conhecido nas páginas da Bíblia, esse homem marcou a história por ter um coração de servo. O apóstolo Paulo diz nos versículos 25 a 28, que eu não vou ler porque eu já li, que esse homem estava passando por um momento tão difícil. Ele saiu de Filipos e ele foi até a prisão onde Paulo estava preso, provavelmente em Roma. E ali ele, ao visitar Paulo, ao tentar suprir as necessidades de Paulo, ele ficou doente. E a doença dele se agravou tanto que esse homem estava quase morrendo. Paulo falou que ele andou à beira da morte. Mas mesmo quase morrendo, quando perguntaram a ele o que ele estava pensando, se ele estava achando que não teria mais chance, a única coisa que ele falou, olha, eu estou preocupado com a igreja. Eu quero cuidar da igreja. A minha igreja, a igreja do meu coração, a igreja de Filipos. Epafrodito demonstrou este coração de servo, porque mesmo com a saúde fragilizada, mesmo à beira da morte, ele demonstrou que tinha um coração de servo. Não são os problemas, não são as lutas que vai nos impedir de ter um coração de servo. Se nós confiarmos em Jesus Cristo como nosso único e suficiente Salvador, se nós vivermos para fazer a vontade de Jesus Cristo, nós também vamos adquirir este coração de servo. E a última verdade que eu quero compartilhar com os irmãos nesta breve reflexão, a igreja é desafiada a ter um coração de servo. Veja comigo os versículos 29 ao 30, eu quero fazer questão de ler para você mais uma vez, diz assim, recebei no Senhor com toda alegria e honrai os homens como ele. O apóstolo Paulo, quando ele viu que Epafrodito estava melhorando a saúde, ele falou assim, agora eu vou parar de focar no Epafrodito. Eu vou focar no Timóteo. Então Paulo diz para os irmãos que devem honrar a sua liderança, recebei-o no Senhor com toda alegria, honrai homens como ele. Nós precisamos, amados e queridos irmãos, valorizar aqueles que nos servem. Valorizar aqueles que têm dedicado a vida deles na obra do Senhor para fazer a vontade de Deus e para edificar as nossas vidas. Às vezes, alguns obreiros se embrenham por esses rincões do Brasil, até do mundo, em outros países, em outras culturas, dedicam a vida deles, não investem em nada deles, não constroem nada para eles, e aí quando chega na idade avançada, com a saúde fragilizada, muitos deles são esquecidos. Eu desafio você a primeiramente sustentar os seus líderes com oração, ser o suporte espiritual dele, orando em favor dele. Mas desafio você também a ajudá-lo, levando a sua igreja a pagar ele um salário justo, levando a sua igreja a honrar esse líder que dedica a vida dele à obra do Senhor, para que ele consiga fazer esse trabalho com alegria no coração, para que ele consiga fazer a obra de Deus sem estar preocupando se o armário dele está vazio. Amados, a igreja é desafiada a ter um coração de servo, e a demonstração de servo da igreja é honrar aqueles que o servem, diz o versículo 29. Paulo diz assim, pois ele chegou às portas da morte pela obra de Cristo. Ele não chegou às portas da morte pelos vícios,
pela vida desregrada, mas ele chegou à beira da morte por causa da obra de Cristo. Ele se doou na obra de Cristo. O versículo encerra dizendo assim: arriscando a vida para suprir-me o que faltava do vosso serviço. Paulo está orientando a igreja de Filipos, e essa orientação serve para a igreja de Cristo hoje. Tenhamos este coração de servo. Esse coração de servo que preocupa com a igreja do Senhor, este coração de servo que não busca os seus próprios interesses, esse coração de servo que continua fiel mesmo à beira da morte. E a igreja sendo desafiada a ter um coração de servo para cuidar das vidas dos seus líderes, dos seus homens, mulheres, que dão a vida em prol da obra de Deus. Eu quero concluir essa palavra fazendo apenas uma pergunta para você. Você tem um coração de servo? Não sei qual foi a sua resposta. Mas uma coisa eu quero dizer para você. O Senhor Jesus, ele tinha o coração de servo. Aqui mesmo, na carta de Paulo aos Filipenses, a Bíblia diz que ele esvaziou a si mesmo e tornou-se um servo. É hora de nós deixarmos o orgulho e a vaidade de lado e esvaziarmos e buscar, cada um de nós buscarmos ser imitador de Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine, que a luz do Evangelho de Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as consolações do Espírito Santo esteja sobre sua vida, hoje e sempre. Um forte abraço e até a próxima oportunidade. Se essa mensagem foi bênção para a sua vida, compartilhe com outras pessoas para que outros sejam abençoados.